As últimas notícias do Fluminense nesse vídeo. Tem chororô do Vasco, tem novidades. Reforço estava no Maracanã e uma surpresa junto com ele. Vou trazer todas essas informações nesse vídeo aqui. Então, deixa o seu like e vem comigo, porque aqui na Central Fluminense é sem enrolação. Bora lá para as notícias? Vamos começar com o chororô do Vasco da Gama. Depois do clássico de ontem, teve notinha nas suas redes sociais, de novo, pela quarta vez. E é assim, se o Vasco não ganha, tem repúdio, tem notinha, reclamando de arbitragem. Isso não foi só contra o Fluminense não, tá, gente? Contra o Bangu a mesma coisa, contra o Nova Iguaçu a mesma coisa. Se eu não me engano, contra o Flamengo também teve isso por causa do pênalti e tal. Cara, os caras choram demais. A arbitragem foi ruim pelos dois lados ontem. Teve pênalti não marcado pro Fluminense também. Eu não sei aonde que esses caras estão com a cabeça. Estão vivendo no mundo da lua que eles estão falando que é contra tudo, contra todos. Vamos ler essa nota patética do Vasco. Pra mim é ridículo um clube de futebol, de uma forma oficial, prestar esse papelão todo aí. O Vasco colocou essas palavras: é revoltante presenciar mais um espetáculo manchado por mais uma arbitragem pela quarta vez consecutiva, no mínimo de baixíssima qualidade questionável. É a quarta vez seguida, isso inclui o jogo contra o Flamengo. Os caras estão chorando todos os jogos, inclusive contra Bangu. E, meu amigo, quando você tem que chorar porque você não conseguiu vencer o Bangu, que está fazendo uma péssima campanha, e o Nova Iguaçu, um clube grande que se diz grande, porra, é atestado de incompetência. E contra os rivais também. Os dois jogos foram 0-0. E eles reclamando de arbitragem. Mas todo jogo que o Vasco não ganha, eles vão lá, reclamam, faz notinha e etc e tal. Vamos seguir essa nota vergonhosa do Vasco. É vergonhoso assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições pífias de conservação e manutenção por seus incompetentes administradores. Aí uma indireta para Fluminense e Flamengo, mas a gente lembra bem, né, que o Vasco, quando tá um pasto lá em São Januário, não joga lá, né? E inúmeras vezes o Vasco deixou de jogar em São Januário por causa do gramado, e também, quando joga, a maioria das vezes o gramado não está bom. O gramado não está bom lá em São Januário. Ano passado, eles falam tanto, né, de gramado e manutenção e conservação, mas a torcida organizada do Vasco expôs como que estava a sede de São Januário, com vergalhões à mostra, com caçamba de entulho na passagem entre as pessoas. Tinha o tour lá dos torcedores, tiraram foto. Rachaduras, né? Rachaduras nas paredes. Então, assim, o Vasco querendo arrotar caviar, querendo ser o bambambam da parada e não presta atenção na sua própria casa. Então, cada um no seu quadrado aí, tá, Vasco da Gama? Vocês não estão com direito de reclamar, de falar de ninguém, porque vocês não cuidam nem da casa de vocês. Aí eles seguiram aqui. É lamentável assistir a decadência de um campeonato que já foi e tinha tudo para ser o maior do Brasil. Isso aí não ganha um campeonato estadual desde 2016, aí não ganha, amigo. O Vasco não ganha de ninguém, não ganha mais o campeonato. Aí tem que desmerecer mesmo. Quando você não ganha, você desmerece. Uma quarta-feira para ficar nas cinzas da história do futebol. O Vasco da Gama ingressará com medida e solicita a FERJ, entre outras exigências, a suspensão de mais um árbitro do campeonato. É o quarto árbitro que o Vasco pede a suspensão, porque não ganhou. Os jogos que o Vasco ganhou não teve problema com o árbitro. Não ganhou, tem que punir o árbitro. Porra é essa? Desculpa até o palavrão, mas... Gente, é o quê? Só vale se ganhar? O árbitro só é bom se o Vasco da Gama ganhar? Não sei. E outra coisa, Fluminense e Vasco ajudaram a escolher o árbitro. A FERJ está fazendo assim por causa desse tipo de coisa. E o Vasco escolheu o árbitro. E o árbitro foi ruim para os dois lados. Aí eles colocaram aqui, solicita também vir pela FERJ dos relatórios da empresa contratada para analisar a arbitragem de todos os jogos do Vasco no campeonato. Os caras querem controlar a arbitragem dos jogos dele, ponto. Se o Vasco não ganhar os jogos, não serve.
O árbitro não vai servir, vão ter alguma coisa para reclamar. Então, mostra também a decadência do clube Vasco da Gama, né? Um time que jogou inúmeras Série Bs de forma consecutiva, não é mais competitivo, quase caiu mais uma vez no ano passado. Então, cara, assim, não ganha um título de expressão. E assim, vamos tirar o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca hoje tem o seu valor, a gente sabe disso, mas longe de ser um dos principais títulos. Mas que não ganha desde 2011, gente. Já são 13 anos aí. Né? Não ganha um brasileiro desde 2000. É a decadência do clube, e aí não ganha de ninguém, aí quer ficar de chororô. Então, peço pros torcedores do Fluminense que ficam vendo Vascaíno desmerecendo o Carioca, é Vascaíno, é o Vasco reclamando, não caiam nessa pilha, porque realmente é um clube decadente, e a quarta vez não é uma situação isolada, gente. Repito, é a quarta vez que eles estão fazendo notinha reclamando. Então, mandar o Vasco cuidar lá de São Januário, que tá cheio de rachadura, cheio de vergalhão à mostra lá nas estruturas, antes de falar do Maracanã e de quem comanda o Maracanã. Primeiro eles têm que olhar a casa deles. Vamos seguindo aqui, porque tem mais informações do Fluminense importantes. Vamos falar agora de uma informação que me chamou muito a atenção na noite de ontem. A gente teve a surpresa e reforço no Maracanã. Vamos falar do reforço porque o Marquinhos, esse de boné preto aqui, ó, perto do vidro, né, de boné para trás, ao lado de John Kennedy, de cabelo preto, esteve no Maracanã, está muito próximo de ser anunciado pelo Fluminense. Mais cedo ele esteve no CT do Fluminense, onde assinou o contrato de empréstimo. Importante lembrar que ele pertence ao Arsenal e vai reforçar o Fluminense até o final da temporada com opção de compra fixada. E a surpresa que eu quero dizer para vocês, o Alexandre é aquele rapaz ali de boné, né, de boné bege, camisa branca, e o Marcos Paulo tava do lado dele. É isso mesmo, Marcos Paulo, que já foi uma surpresa a gente saber que tá treinando no Fluminense, se recuperando de uma lesão no joelho, e ele tá acompanhando os jogos do Fluminense de perto, no camarote, junto com os jogadores do Fluminense. Espero muito que seja nada além disso, né? Que seja só realmente o Marcos Paulo se recuperando no Fluminense, foi lá assistir o jogo por vontade própria, que não tenha nenhuma movimentação para o futuro para trazê-lo de volta, até pela forma que ele saiu e também por forma de encaixe de jogo. O Marcos Paulo é um jogador lento, e de jogador lento a gente já tem um monte nesse ataque do Fluminense, mas fica aí a informação, o Marquinhos pode ser anunciado a qualquer momento, porque ele já assinou contrato. Beleza? Vamos seguindo aqui com as informações do Fluminense. Agora eu quero mandar um abraço pra galera que tá sempre interagindo, mandando mensagens aqui na Central Fluminense. Um abraço pro Ciro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, pro Manuel de Baiantes, lá na Paraíba, não sei se fala assim, tá, meu amigo? Delmiro Gil, de Minasul, Goiás, pro Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, pro Alfredo Oliveira, de Verdejante, Pernambuco, pro Sávio Braga, de Manaus, Amazonas, pro Diego Carvalho, para o filho Benjamin, de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, galera, deixa o seu like aí, porque você vai ajudar demais a Central Fluminense a continuar crescendo. Vambora, que tem muito mais informações do Flu nesse vídeo. Pessoal, vamos falar de duas informações aqui bem rapidinho, porque tem jogador que foi emprestado pelo Fluminense anunciado pelo novo clube. Eu tô falando de Luan Freitas, oficialmente jogador do Paysandu, contrato de empréstimo até o final de 2024, vai disputar a Série B nesta temporada, deve também jogar a Copa do Brasil. Ele renovou o contrato com o Fluminense até o final de 2025. Antes, o vínculo dele seria até o final desse ano. Boa sorte para o Luan Freitas, que ele consiga jogar bem essa Série B, se destacar, para ele voltar com outro status para o Fluminense em 2025. Acho que esse empréstimo vai ser muito importante para a sequência de carreira do Luan Freitas. Valeu? Então
Então, e também, vamos lá, rapidinho, falar sobre o Keno, porque o Keno virou dúvida no Fluminense, ele ficou de fora da partida de ontem contra o Vasco e com dores no tendão, virou dúvida para a partida contra a LDU. A tendência é que ele esteja na viagem para Quito, mas não é certo se ele vai começar jogando. O Fernando Diniz vai aguardar até a véspera da partida para saber das condições físicas do camisa 11. A gente já tem um desfalque certo, né, contra a LDU, que é o John Kennedy, que vai cumprir suspensão por conta da expulsão dele na final da Libertadores. A gente viu ontem que o Keno faz muita falta, seja na mobilidade e velocidade do time, seja na hora de marcar. O Keno faz a marcação-pressão muito bem pelo seu lado esquerdo, ajuda o Marcelo, auxilia o Marcelo nas subidas do lateral. A gente só dá valor quando o cara não tá, né? Quando ele tá em campo, muita gente fica reclamando, etc e tal, não enxerga as coisas boas que o jogador tá fazendo ali. Eu senti muita falta do Keno ontem, um time do Fluminense muito lento, muito pesado e sofrendo muito pelo nosso lado esquerdo por conta de falta de auxílio ao Marcelo, que já tem os seus problemas defensivos, e sem o Keno a gente perdeu tanto ofensivamente no volume ofensivo, tanto sem a bola também, já que é um jogador que consegue repor muito bem, recompor muito bem. Então a gente torce, a minha torcida é que o Keno esteja em campo contra a LDU. E é preocupante, vamos lá, foi uma partida preocupante do Fluminense contra o Vasco. A gente terminou o jogo sendo pressionado, tem sim, o contexto do Vasco tem um tempo maior de preparação, tá fisicamente melhor do que o Fluminense, mas até alguns momentos do jogo o Vasco ficou com a bola e o Fluminense marcando e marcando mal. O Fluminense não estava conseguindo encaixar a marcação justamente pela falta que o Keno faz nessa marcação, pressão, nessa recomposição, na velocidade dele para dar espetada. Ontem o Fluminense foi muito lento, não conseguiu fazer uma transição rápida, foi sempre muito lento. Então a gente torce para que o Keno esteja à disposição contra a LDU, porque ele vai ser fundamental para o Fluminense conquistar mais essa competição continental e, claro, em cima da LDU é a nossa expectativa de vencer essa Recopa. Então, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.